Olá pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa live periódica que observa os movimentos celestes, os ingressos, as situações astrais, a nossa companhia de engenharia de tráfego celeste, a nossa CT planetária do céu que envolve 24 a 30 de março, Céu da Semana que aborda situações de eclipse que vai chegar também, né? Temos aí segunda-feira, dia 25, período de eclipse. Boas-vindas a quem chega, quem assiste ao vivo, quem assistirá ao longo da semana, de dia, de tarde, de noite, madrugada, adentro ao longo da semana. Feliz Ano Novo Astrológico, feliz Ano Novo Astrológico, Juliana, a quem chega, Ana Martins, pessoal que nos acompanha, né? Todo mundo aí que também assiste Celi Astrologia, Ano Novo Astrológico que chegou quarta-feira, junto ao outono no hemisfério sul e primavera no hemisfério norte, 20 de março, né? Boa noite, Tânia, galera que nos acompanha, semana de Marte aí que ingressa em Peixes, eclipse lunar em Libra chegando também, alguns movimentos que observamos. Feliz Ano Novo, Tânia, a galera que nos acompanha. Céu da semana, de 24 a 30 de março, que já é dia 22 agora, né, na sexta, temos aí o Marte que já chega em Gêmeos. Marte que já chega em Peixes. Não sei de onde que eu tirei Gêmeos da cabeça. Marte em Peixes. Então temos aí o ingresso de Marte em Peixes, mesmo aí num período ariano, né? Dá ainda uma conotação pisciana para as questões. A gente está numa véspera de semana de Páscoa aqui, né, para o pessoal católico. Boa noite, Vânia, boa noite, galera que nos acompanha. Então, Marte em Peixes ele já também tem um contexto da semana aí mais com uma disposição solidária, com uma disposição de dedicação a causas, né? A gente pode ficar suscetível a se envolver mais com as coisas, com as questões coletivas, né? Também, boa noite, Ana Martins, feliz Ano Novo Astrológico também. Então, esse tempo aí de Marte chegando a Peixes dá essa margem, né, para um contexto de situações do nexo pisciano, digamos assim, né, de abordagens mais voluntárias, de abordagens mais sociais também, crenças, né? O período, curiosamente, esse tempo também de anteceder a Semana Santa, né? Então, para quem é mais associado às crenças. Boa noite, Cris! Boa noite, galera que nos acompanha na live do Céu da Semana. Então tem esse fator de mais disposição coletiva, mais integração com temas de sensibilidade, de envolvimento com causas, né? Então a gente percebeu um pouco essa dinâmica, né? O Marte em Peixes ele é agora, aliás, depois que a gente termina aqui a gravação da nossa live, o Marte já chega a Peixes, já estamos aí adentrando ao Marte em Peixes. Vou colocar aqui o desenho até para mostrar com o horário para vocês, bonitinho, né? Se a gente for observar, realmente o Marte em Peixes é agora, depois das 20 horas e 47, 48 minutos do horário de Brasília. Então um tempo aí de atenção também para não dispersarmos de questões, de assuntos à toa por envolvimento emocional, por assuntos, digamos, que envolvam até as causas coletivas. Aqui, ó, só para não enganar vocês, olha lá, o Marte chegando a Peixes, né? 0 grau. É um posicionamento que nós temos Saturno ainda, temos Vênus, temos Netuno, né? Então, ainda temos movimentos por Peixes, mesmo tendo começado o período ariano. Olha lá, ó, gravação agora, 22 de março, sexta-feira, ó, lá para 20h48 é o ingresso de Marte por Peixes, tá? Então vale esse olhar. Saudações, Juliana, saudações pessoal que chega, este é o Céu da Semana de 24 a 30 de março, então temos aí o ingresso de Marte em
peixes, então isso também dá esse dinamismo um tanto de atenção para não dispersarmos com questões. Marte em peixes às vezes pode trazer percepções de algumas atitudes meio dramáticas, com algumas questões, de algumas pessoas também, né? Então vale um cuidado com impulsos exagerados, com certas mexicanizações, né? Com certas mentiras sinceras que interessam, um povo meio dramático, né? Então vale um cuidado aí também com certos dramas, por certas atitudes um tanto exageradas de vitimismo, que às vezes a gente pode perceber também em ocasiões de Marte pisciano, em tempos que Vênus e Saturno estão por peixes também, né? Questões ligadas à arte, cultura, a gente viu aí que confirmou-se a Madonna vindo do Brasil, tem Lollapalooza no fim de semana aqui em São Paulo. Olá, Renata! Boa noite, Renata da Espanha, galera que nos acompanha. Você tem Marte em Peixes, o despertar já foi assim? Já foi mexicanizada? Então, quem tem Marte em Peixes está no retorno de Marte, que acontece a cada biênio, de 2 em 2 anos. Tá? E quem, né, tem peixes no mapa, a área de peixes no mapa fica ali um pouco também acentuada com esse ingresso de Marte por peixes a partir desta sexta, 22 de março. Tá? Então vale esse olhar também, porque geralmente Marte, trânsito de Marte, às vezes eles são considerados na astrologia como disparadores, né? Ou seja, eles dão um certo impulso, um certo passar de marcha, né, para certas questões. Às vezes acelera algumas questões na área de peixes dos devidos mapas e das devidas posições por peixes também, certo? Então vale um cuidado com impulsos exagerados, com certos draminhas, né, ou com vínculos que apresentam certos draminhas também, né? Mas é um tempo interessante para a arte, a gente vê aí evento, festival, a evidência das questões culturais, artísticas. Marte em Peixes tem um sentido interessante para mais intensidade e ações voluntárias, até condizente com esse tempo da Páscoa, né, Semana Santa. Além de Peixes, Leão também pode ter um drama mais... Leão é mais um que teatral também, né, Paulo? É um que é mais teatral, mais de exibir, chamar atenção. Leão tem os dois lados para chamar a atenção, né? Para o humor e para o drama, né? É um que mais teatral, né? Mas em sentido de autoexpressão, né? Dentro da sua pergunta, sim, Leão tem uma questão às vezes de poder dramatizar, mas no sentido teatral, às vezes para o humor também, às vezes para um certo chamar a atenção no geral, né? Para quem tem ascendente em peixe, pode significar ascendente Bianca. Então, Bianca, às vezes dá uma propensãozinha, mas não necessariamente um acidente fatal, né? Eu, por exemplo, quando Marte passou por Aquário agora, que foi o meu ascendente, né? Eu tive uns cortezinhos aí, né? Fui passar manteiga no pão, de repente, tchuf, né? Deu uns barrãozinhos, cortei o dedo, né? Olha um cuidadozinho para não dar um choque extra, né? Uns cortezinhos meio bobos. Às vezes você vai abrir um negócio de lâmina, dá um acidentezinho, batendo no martelo, poft, né? Olha um cuidadozinho, né? Vai prender o dedo na porta. Esses são uns acidentes um pouco bestas, digamos assim, né? Só que Marte no ascendente, Marte em Peixe, para quem tem Vênus e Júpiter em Peixe na 10. Pô, Juliana, né? Aí é questão do trabalho, da área profissional e a área de Júpiter, a área de Sagitário e de Libra e Touro, né, que são regidos por Vênus e Júpiter. Então olha essas casas também que o Marte dá uma disparada. E a questão de acidentes, Marte no ascendente, quem tem ascendente em peixes, quem é pisciano, pode ficar um pouco mais pilhado também, mais invocado. Pode ficar num pique mais também para atividade, para o corpo querer fazer. Fala, Esdras, boa noite. Então tem uns movimentos aí também de ansiedade que de repente dá uma despertada, não só em piscianos, mas quem tem ascendente em peixes ou uma excedência de peixes no mapa também, certo? Então Marte em peixes vale essa atenção, cuidado aí também com fatores de não dispersar à toa por assuntos irrelevantes, tá? E
uma disposição para o coletivo, por uma questão das causas, né? A pessoa chora com a notícia da princesa Kate, né? Umas questões também que o coletivo dá, dá uma atenuada, né? Uma acentuada por temas mundanos, digamos assim, que às vezes a gente fica um pouco mobilizado, um pouco, né, sensível. Então, a questão dos mares, dos oceanos também, sempre às vezes quando Marte dá uma ingressada tem um fator. Peixes não dispersar é impossível. Às vezes fica um pouco complexo. Mas é um exercício, né, Cris? Peixes é um signo também que tem um faro intuitivo muito especial. Então, Marte, às vezes, por peixes também pode dar um certo estalo intuitivo, quem é pisciano ou quem tem posições piscianas também, ou quem é de água, posições em água no geral, né? Porque pode aí fazer bons aspectos com as posições em água, certo? Então vale esse olhar com atenção para não dispersar e também essa questão de um sentido emocional um pouco mais intenso, né? Ora nadar, né, Juliana? Para quem curte umas natações, uns exercícios de hidro, né? Um lance, uma piscina aquecida, bem interessante também, né? Vale essa questão. Domingo temos bom aspecto de Vênus com Júpiter, Vênus sextil Júpiter no domingo. Falaremos de eclipse, tá? Para quem chegou atrasado, acho que da Grande Gui, sempre uma honra te acompanhar, Bressa. Eu falei, querida Astrodestino, feliz ano novo para você também, uma honra te acompanhar. Adoro as suas postagens astrocartográficas, muito bacanérrimas. Adorei as suas indicações de livro também. Então, temos esse Vênus em bom aspecto com Júpiter aí, marcando o começo da semana, domingo, dia 24. Sextil Vênus-Júpiter né, é um aspecto especial, amplia relações, favorece expansão de contatos, dá uma sociabilidade, né? Quem vai nos lugares aí pode interagir melhor, interagir mais, então tem um sentido prazeroso no contato com pessoas aí ao longo do final da semana, no começo da semana entre 24 e 25. Né? Então, Vênus sextil Júpiter também é interessante até para certos negócios pontuais, ajustes financeiros, é um aspecto também para um contexto material importante, né? Então, vale uma dinâmica de contatos também para relações e temas que envolvam uma definição até para esclarecer questões de relacionamento. Então, se a gente for ver aqui, ó, Vênus, né, Júpiter, num contato, olha lá, Júpiter ali, verdinho e Vênus azulzinho ali, uma linha de Vênus, Júpiter, Vênus por peixes e Júpiter por touro. Então é positivo para ampliar contatos, ampliar relações, né? Dinâmicas mais... Preciso de eclipse para ser lindo. Não, Thiago. Você... Então vale aí a questão de bons aspectos com expansão, para interação cultural, né? Dinâmicas de assuntos, né? E também sociabilidade. Vênus aspecto Júpiter tem uma dinâmica de sociabilidade. Os astrólogos vizinhos, eles curtem causar por aqui, né? Curtem interagir conosco. Isso é muito bom, isso é muito bom. Então, o fato de Vênus e Júpiter também estarem em bom aspecto é interessante para alguns negócios, alguns ajustes. É um momento para proximidade, positivismo, né? Inspiração em pessoas que têm um conhecimento. Júpiter é um planeta associado ao saber, ao conhecimento. Então, quando Vênus tem aspecto com Júpiter, ele abre uma perspectiva para a gente estar mais aberto à interação, aprendizados, parcerias também, né? E ser nutrido por conhecimento. Olha que frase poética, filosófica. Ser nutrido pelo saber, né? De pessoas ou de quem a gente gosta, ou até do parceiro, ou até de paqueras, contatos, né? Aspecto Vênus-Júpiter é especial porque você se encanta com o saber das pessoas. Você vê que uma pessoa
não é totalmente vazia, ou então a gente valoriza o critério de saber, do intelecto, ele refina até para paquera. A pessoa não fica só pegada num quesinho estético, da coisinha do bonitinho, mais ordinário, né? O Vênus Júpiter também tem esse lado bom. A gente pode se surpreender com saberes e conhecimentos de pessoas e interessante para uma disposição para contato com quem sabe, com professores, com gente que interage, com gente que nos sirva de conhecimentos, né? Então, para troca e contatos também tende a ser bem interessante e positivo, tá? Então, amplia bons momentos sociais, é positivo para o trato de negócios também, esse começo de semana de 24, 25, que é quando tem o sexto Vênus-Júpiter. E temos também o tão esperado eclipse lunar a 5 de Libra. Olá, Ellen, boa noite. Então vamos tratar do eclipse, né? Então o eclipse, gente, ele tem um contexto semestral, né? Nós tivemos o último eclipse, Eba é ótimo, né? Tivemos o último eclipse em Libra, em outubro, a 21 graus. Tivemos também em outubro um eclipse em Touro, né? 25 dias vai pegar fogo. Na verdade, o eclipse ele tem uma dinâmica semestral, então ele já manifesta questões aí ao longo do mês, né? Você vê a próprio escancaramento do problema da princesa Kate, ela nasceu no eclipse, né? Sabe o ponto curioso da história da princesa lá, da Lady? O eclipse, ele manifesta as questões, ele traz à tona, né? Digamos que o eclipse ele é o chamado só trago verdades. Tá? Eclipse ele tem uma propensão de corresponder a essa frase natural que a gente vê nos posts, só li verdades, só trago verdades. É o eclipse, galera, é o eclipse. O eclipse ele meio que traz verdades, às vezes meio duras, mas às vezes também positivas, né? O grau do eclipse, Juliana, 5 de Libra, tá? Então, um mapinha aqui do eclipse rapidinho para vocês, 5 de Libra, vale um olhar, né? Outra curiosidade aí da Kate, ela nasceu num dia de eclipse. No dia 9 de outubro de 82, que é a data de nascimento dela, estava bisbilhotando para ver o nascimento dela. 9 de outubro de 82, dia da princesa, era um dia de eclipse. E o eclipse passado quadrou o ponto do Sol e da Lua dela. Era um eclipse lunar, né? Então foi tensa a questão, foi bem desencadeou questões na saúde e na vida, rotina, no geral dela, né? Então tem esse ponto. O alerta pode ter sido a sorte dela, sim, vai ser tratada a tempo. Também, Ana Martins, é uma perspectiva também real dessa manifestação, né? Você vê que ela foi fazer uma cirurgia, achou lá o negócio, achou o câncer, né? Então esse é um viés também que é associado ao eclipse, né? Tem esse fator, tem esse contexto, né? Então, o eclipse do dia 25, o desenho dele aqui, eu coloquei para São Paulo, ele bate 4 da matina de segunda-feira, né? Então, olha lá, anular lunar eclipse, dia 25, então, olha lá, ó, 5 de Libra, tá? Então, olha lá, todo eclipse lunar, Sol e Lua estão opostos. Todo eclipse lunar, o nodo está junto da Lua e o Sol junto do nodo. Tá? Quando é eclipse solar, Sol e Lua estão no mesmo signo do nodo. Quando é eclipse lunar, olha que interessante, Lua e nodo num signo, Sol e nodo do outro lado. Tá? Então aí é regra básica, porque os nodos são o ponto de encontro dos eclipses, certo? Para quem não sabe, nodos são as regiões onde se dão os eclipses. Você viu ali o desenho? Sol de um lado do nodo, Lua do lado do outro, dia de eclipse. Então, quem nasce em dia de eclipse é porque o Sol está do lado, né? O efeito do eclipse começa quanto tempo antes? Então, Bianca, um mês antes ele já dá sinais, tá? Um mês antes você já percebe escancaramentos, né? E na passadinha de eclipses pelas casas. Sim, Cris, ômega bem em cima do meu Plutão na casa 1. Juliana. Então vale olhar os 6 graus de Libra,
perdão, 5 graus de Libra, né? Então tem esse fator de trazer à tona as questões. Às vezes é um fator psicológico, às vezes é uma questão da parte profissional, às vezes é de relacionamento, às vezes é contexto familiar, né? Então, por exemplo, Libra no ascendente, né? É a imagem, às vezes é alguma questão estética, é um posicionamento. Eclipse, às vezes, em Libra, ele aponta um posicionamento, às vezes, ou com a questão familiar, ou com o reconhecimento, ou com a imagem. Casa 2, Libra na casa 2, por exemplo, questão material, projetos, questão financeira, tratativas de despesa, acordo. Casa 3, parte de estudos, aprendizados, papéis, documentos, parente, irmãos, né? Às vezes nem é assunto nosso, às vezes é de algum parente que vem à tona, né? Casa 2, ou Cris? Então, o contexto aí do material, do financeiro. Um ponto interessante. Observa, como a gente teve eclipse em Libra a 21 graus, em muitos casos pode repetir a mesma área de outubro, novembro, para alguma questão que foi marcante ali por outubro, novembro ou por esses tempos, tá? Então tem essa coisa. Boa noite, Luiz! Então tem esse fator também que a gente pode fazer uma reincidência do período de outubro, que também teve um eclipse em Libra, certo? Casa 6, casa 8, casa 11, chegaremos lá. Então, casa 4. Casa 4 é vida doméstica, família, questões de passado, questões antigas, né? Algum parente, elo. Casa 5 é o afetivo, a parte amorosa, a autoexpressão. A casa 5, às vezes, ela desencadeia questões materiais do lar, questões de despesas domésticas também, filhos para quem tem, né, alguma transição importante. Né? Casa 3, Paula, ali questões do aprendizado, de papéis, documentos, escritos, né? Confirmação de algo que envolva o escrito, contrato. Não tem esse contexto. Casa 5, a gente falou, filhos, parte afetiva, autoexpressão, às vezes despesas da vida doméstica, a gente pode achar na casa 5 também. Casa 6, ritmo, saúde, rotina. Se não me engano, se os dados da princesa Kate tiver certo, pegou a casa 6 dela. Olha aí, né? Isso falando o passado, tá? O lá de anterior. E acho que eu não lembro se o desse será na 6 dela, mas o anterior foi. A casa 7, relacionamentos, vida 2, sociabilidade, parceiros, cônjuge quando a pessoa é casada, interação, relações sociais, às vezes dá uns flertes também, né? Tanto a 5 como a 7, às vezes ela dá umas aberturas para relacionamento, interação afetiva, ou direcionar questões associadas ao vínculo das relações. A casa 8 pode envolver finanças a 2, pode envolver temas de herança, pode envolver espiritualidade, terapias, questões do psíquico. Né? Casa 9, Babilônia, casa 9 é viagens, temas jurídicos. A casa 9, até por um fator profissional, pode testar o nosso know-how. Né? O que é um know-how? É o nosso saber, a nossa qualificação. A gente pode ser requisitado, testado num conhecimento. Casa 9 tem questões jurídicas, burocrática, vai de acordo com o contexto desses assuntos. Né? Viagens a médio prazo, a longo prazo, questões de burocracia também, pendência jurídica para quem tem. Né? Então tem esse fator. A 10 é o profissional, projetos médio a longo prazo, posicionamento, algo que empreenda no trabalho. Casa 11, Ana Martins perguntou. Casa 11, grupos, amizades, vínculos e finanças às vezes que vêm do trabalho, às vezes ganhos que vêm do trabalho, casa 11, ou também interação social e até projetos no sentido até geral e material. Né? A casa 12 pode envolver contexto de saúde, pode envolver contexto de dedicação a causas, a disposição solidária, às vezes um certo sacrifício, uma baixa energética, temas de crenças, de espiritualidade, desperta uma questão com complexos e culpas. Né? E quando o signo do eclipse está interceptado, olha a casa que tiver, tá? Olha a casa, independente, porque se está interceptado,
é porque a casa começou no signo anterior, né? Então, olha a casa que começou, tá? Olha a casa que antecede o interceptado. Certo, Bia? Então, vale olhar. Então, gente, o eclipse lunar, ele tem essa manifestação, né, de ser agora no grau 5 de Libra. Nós teremos um solar dia 8 de abril em Áries, que falaremos mais adiante, falaremos mais para futuro, tá? Então vale essa observação, né? Vale esse olhar interessante e especial. Geralmente eclipses manifestam questões intensas no coletivo, né? Manifesta temas associados a esse fator. E o detalhe é que todo eclipse lunar, como eu disse para vocês, acontece aquela situação de Sol e Lua opostos. É como uma lua cheia mais exata. A Terra fica ao meio, né? Então ali, ó, Sol e Nodo juntos, né? E Lua e Nodo juntos. Olha lá, Lua a 5 graus, Sol a 5 graus, o Nodo aqui, o Nodo ali. Isso é o eclipse lunar, tá? E aí, se a gente for observar o desenho, deixa eu voltar o desenho aqui, desenho do eclipse, ali, ó, a Terra, tá? A Terra no meio da Lua e do Sol, tá? Então, sempre que tem um eclipse lunar, a Terra fica ao meio da Lua e do Sol. Quando é eclipse solar, é a Lua que tapa, né? A luazinha aqui, ela vem para cá, tá? Então, a dinâmica do desenho do eclipse, certo? Não tem a ver com a penumbra. É uma penumbra. Quando é eclipse lunar é parcial, né? Tem uma penumbra. Quando é total, ele foca total, né? É um alinhamento mais preciso, né? Mais exato. Então, mas é como uma lua nova mais intensa ou uma lua cheia mais intensa. No caso de eclipse lunar, é uma lua cheia mais intensa que a Terra fica no meio do Sol e da Lua, certo? Obrigado por essa live, obrigado você, Gisele, pela presença e audiência. Fico lisonjeado com a atenção de vocês, né? Nem nos deixam respirar um pouco, são logo dois. Pois é, Ana Martins, e vai ter um terceiro em Libra, vai ter um terceiro em Libra lá em outubro, tá? Mas é isso, gente, 2 eclipses por semestre. Então, a cada semestre tem 2 eclipses. E quem nasce em eclipse, como foi o caso da princesa Kate, os períodos de eclipse são períodos do ano que acabam desencadeando assuntos, situações, às vezes nem tão graves como, né, foi o caso dela. Às vezes é uma decisão importante, né, vamos supor que uma outra ocasião. Eu coloquei um texto do Ayrton Senna, que fez aniversário esses dias. Ele nasceu perto de um eclipse, alguns dias antes de um eclipse, né? Então, quando ele ganhou a primeira corrida era semana de eclipse, quando ele foi campeão ele era próximo a um, quando ele, né, antes de conhecer a Xuxa. Então, tem ali algumas associações que eu fiz com épocas de eclipse, até mesmo o período de falecimento dele. Então, tem analogias que se assemelham a épocas de eclipse para quem nasce em eclipse, mas para quem não nasceu, normalmente os eclipses eles são desencadeadores de situação, tá? Aquela questão do só trago verdades, né? Então, estudo sobre eclipses lunares ser antes do solar. Não, Shirley, sabe, não tenho nada muito específico sobre essa questão. Às vezes tem uma alternância, né? Conforme a movimentação da Terra em relação ao Sol, ou mesmo os movimentos né, da configuração Sol-Lua-Terra, que é a dinâmica do eclipse, certo? Então, gente, olhar aí os 5 graus de Libra, né? Eu ficou doente quando ele falou assim, Ana Martins, tá fazendo 30 anos aí já, né? Então foi bem emblemático, né? Mas é o tempo, cada um com seu tempo, cada um com a sua hora. Então, o eclipse, 5 graus de Libra, vale olhar aí bonitinho. Não
panifiquem, não criem pânicos à toa, né? Claro que às vezes eclipse dá uma assustada porque ele traz fatores reveladores. Para algumas pessoas, para alguns mapas, são mais questões de direção de vida, no sentido de trabalho. Muitas dinâmicas de expansão e até êxito com fase pessoal também se dão às vezes em eclipse. Eclipse é um ponto de partida para muitos mapas ou muitas situações também em questões de nova etapa de vida, às vezes nova etapa profissional, nova etapa em relacionamento. Já vi vínculos, né, especiais acontecerem em eclipses, casamentos também. Então, é fator de intensidade, digamos assim, para upgrade de momento, certo? Então vale esse olhar. Então, pessoal, sintetizando o céu da semana, repassando aí Marte em Peixes, essa tensão com tomada de decisões, causas com o coletivo, atenção com dispersão, né? As questões aí desse lado voluntário, essa semana que antecede Páscoa, num período que pode ser interessante para quem é de crenças, de reflexão, mas para um despertar dos temas culturais, da música, você vê aí Lollapalooza, galera empolgada com a Madonna, galera empolgada com o Caetano e com a Bethânia, né? O Marte em Peixes também tem um fator do, além de querer comida, diversão e arte, né? O fator de diversão e arte para qualquer parte, um tempero de Marte em Peixes aí na jogada também, até porque Vênus está ali também, Saturno também está, né? E Vênus, Júpiter começando a semana com um sextil, interessante para a expansão nas relações, para a integração social, para acertos até com questões materiais, para acertos em contatos, relações. E a semana do eclipse, né? Então, lembrando, o eclipse ele tem uma dinâmica que pode estender para contextos do semestre, tá? Então, até a própria referência da princesa Kate, você vê que a intensidade do eclipse foi lá no dia 21 de Libra, lá em outubro, né? E depois teve as situações dela em janeiro, né? Depois esconde, depois faz montagem lá para despistar, mas acabou se revelando tudo quando? Na semana, na quinzena do eclipse, quando ela escancarou as questões, né? Então, vale olhar aí os 5 graus de Libra, não priemos cânico, vamos observar como um ciclo novo. Semestralmente nós temos eclipses. Então, às vezes tem gente que assusta um pouquinho porque acha que é uma coisa assim, rara, né? Não. Tem ciclos, né? Tem ciclos importantes, tem olhares especiais que apontam fatores reveladores e que desencadeiam temas. Certo? Pessoal, este é o céu da semana de 24 a 30 de março, última semana do mês. Quero agradecer a todos pela presença, pela audiência, para quem vai assistir. Obrigado você, Ana Martins, pela aula. Boa semana também. Galera que nos acompanha aí ao longo do semana. Obrigado você, Cris. Bom vê-la de novo. Obrigado, Renata, aí da Espanha. Grande beijo, ótima semana. A prisão do Robinho também se deu. Verdade, Shirley, boa lembrança. Você vê a lanterna na caverna. E fora que o Robinho, o Plutão chegou no sol dele, né? Aqui entre nós, Plutão bateu ali no solzinho do rapaz. Magaté, gratidão também, Bianca Limberg, Ana Martins. O teu eixo nodal tá ali no ciclo, né? Transição de etapas. Valeu demais, Juliana, também. Valeu, Angélica, obrigado você. Prisão tem a ver com casa 12. Pode ser, Leci, prisão às vezes pode ter ou com a casa 12 ou com o regente da 12. É que eu não achei o mapa do Robinho, né? Se eu achar, eu tento dar uma pitacada, sabe? Mas eu não consegui ver. Mas o Plutão bateu o Sol ali, talvez esse Sol tenha alguma posição ali meio, né, que cercou o rapaz, tá? Obrigado, Juliana Mello, obrigado, Ellen, pessoal. Ótima semana a todos, obrigado pela presença, um abraço, bom eclipse, tchau!